Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural começa agora. Confira os destaques desta edição. Depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, Exporringo volta a todo vapor em Lagarto e reúne milhares de pessoas numa grande exposição e feira multissetorial do agronegócio. Parceira em prol da avicultura. Universidade Federal do Sergipe e Grupo Asa Branca promovem eventos sobre nutrição e produção animal. O sonho da regularização fundiária. INCRA em Sergipe prevê a entrega de mais de 1.000 títulos definitivos de terra a famílias da reforma agrária no estado até o fim de 2022. E ainda, vamos conhecer o trabalho de uma médica veterinária apaixonada por abelhas e que investiu na variedade de espécies nativas através do meliponário conservacionista. Esses são os assuntos desta edição. E o Sergipe Rural de hoje começa agora. O Complexo Fábio José, em Lagarto, abriu as portas para a retomada de uma das maiores exposições e feiras multissetoriais do agronegócio do Nordeste, a Exporringo. O evento, que foi suspenso nos últimos 2 anos por causa da pandemia, voltou a todo vapor. Na oportunidade, o Banco do Estado de Sergipe também aproveitou o espaço para lançar o Plano Safra 2022-2023. A reportagem é de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A Exporringo foi criada com o objetivo de impulsionar o agroturismo no estado de Sergipe, além de aumentar a valorização do agronegócio no Nordeste. O evento aconteceu no Complexo Fábio José, com 600 mil metros quadrados de área estruturada, pronto para receber os expositores, empresários do ramo e o grande público. Expositores do Ceará, do Piauí, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte, e em Sergipe todos estão presentes com grandes marcas aqui. A expectativa é muito boa, graças a Deus. O evento foi aberto ao público gratuitamente, com programação bem diversificada, que incluiu o julgamento de animais, como o da raça pônei brasileiro, que além de atrair os olhares de crianças e adultos, a raça revelou curiosidades pouco conhecidas da maioria da população. Na ilha de Shetland, na Inglaterra, era necessário que houvesse um cavalo para fazer o trabalho do homem, já que eles trabalhavam nas minas de carvão mineral e essas minas tinham 800 metros de profundidade. Então o homem tinha uma sobrevida lá de 26 anos. Não passava disso, uma média de vida de 26 anos. E o cavalo conseguia fazer esse trabalho a vida inteira. Então o cavalo começou a trabalhar nas galerias por conta do seu tamanho. Então se selecionou na Inglaterra, na ilha de Shetland, animais pequenos para que se conseguisse fazer o trabalho do homem. Assim surgiu o pônei. Nos pavilhões da Exporringo, mais de 1.200 animais estavam em exposição, entre ovinos, caprinos, equinos e bovinos. O gigante Nelore Brutus chamava a atenção de quem passava, pela imponência e docilidade. 9 anos. De 200 quilos, que ele ganha direto, eu trago. A filha dele aí é. A visita à Exporringo foi também um divertido programa para a família. Engrandece a nossa cidade de Lagarto esse evento. Muito importante para a nossa cidade, estou adorando. Cheguei agora e já olhei tudo, estou encantada com a organização desse evento. Vários cursos e palestras foram realizados durante os dias do evento, abordando assuntos que iam desde o relacionamento entre o homem e o cavalo, turismo rural, até gestão de negócios rurais. Nos estandes, mais informação de qualidade, apresentada por instituições como a Embrapa e Universidade Federal de Sergipe. Hoje aqui nós temos inúmeros cursos das agrárias de ambos os campos e para a gente o principal objetivo é dar essa oportunidade de aprendizado para os alunos. Então aqui eles vão ter contato com os animais diretamente, com empresas do agronegócio, desde semente, adubo, vendedores. Nós temos empresas bem grandes aqui, renomadas no estado. Não deixa de ser uma forma deles terem contato também futuramente quando se formarem. Ficamos inclusive muito felizes. Em 2019 tivemos alunos que foram contratados depois desse evento, né? Então mais um motivo para a gente fazer isso aqui novamente em 2022.
e também divulgar as ciências agrárias da UFES. Para a Embrapa é sempre uma honra poder participar de um evento do porte como é a Expo Ringo, né? A gente vem a cada ano participando de uma forma mais intensa, né? Trazendo as nossas tecnologias, os nossos ativos tecnológicos, né? Estamos aqui hoje apresentando 2 ativos tecnológicos da Embrapa, né? Relacionado aí ao uso da gliricídia para diversos fins, né? Nutrição animal, né? Redução de nitrogenados em adubação. E também a genética FEC-GE de ovinos da raça Santa Inês, né? Que a nossa unidade aqui em Aracaju detém o núcleo de ovinos Santa Inês do Brasil, né? Fica em um dos nossos campos experimentais. Instituições bancárias, empresas de revendas de veículos e maquinários agrícolas, empresas de soluções tecnológicas e de nutrição animal. Vários segmentos estavam presentes no evento, criado para potencializar os resultados no campo. A gente veio aqui pela Maratá Nutrição Animal mostrar o nosso portfólio de suplementos e rações da Maratá, né? Hoje a gente tem um leque muito grande aí da nutrição, desde época de secas, de águas, confinamento e semi-confinamento. E além disso, toda a nossa linha de milho e os derivados dele. O evento teve a missão de proporcionar aos visitantes e expositores uma troca rica de experiência e conhecimento, além de soluções para os principais entraves do agronegócio. O Sebrae hoje tem uma gama de produtos, né, de soluções, né, para resolver os problemas do pequeno agricultor, do pequeno comerciante, né. Aqui hoje nós temos maquinários, né, temos implementos agrícolas, isso tudo fomenta a economia, hoje faz com que o produtor fique mais confiante, né? E confiança é tudo na vida, né? O Sergipe tem muito o que mostrar, tem muito o que valorizar, tanto na qualidade do que se cria e como também nos níveis de produtividade do que se planta. Então momentos como esse é importante para o produtor vir aqui, ver o que tem de novidade de tecnologias, seja das empresas particulares, seja do Embrapa, ver também a parte de maquinário. Então momentos como esse reúnem os produtores e reúnem as empresas que trabalham no segmento para ver o que há de mais de novidade e tecnologia para a agropecuária sergipana. O evento também apresentou os serviços oferecidos pela Federação da Agricultura e Pecuária no Estado e foi espaço para falar de outro importante evento, o CEALBA. Nós vamos mostrar todas as nossas ações que nós realizamos através do sistema FAES-Senar, né? O Senar sempre atento na qualificação, na capacitação do produtor rural, dos trabalhadores rurais. Então viemos aqui fazer a demonstração do nosso trabalho e também apresentar o nosso CEALBA Show, né? Que já tem data marcada para o ano 2023, a segunda edição, de 1º a 4 de fevereiro de 2023. Sem sombra de dúvidas, uma grande oportunidade, né, de trazer também o nosso CEALBA Show aqui para dentro da Expo Ringo. Voltado para empresários de todos os portes e áreas, principalmente do agronegócio, o evento incentivou o empreendedorismo para o desenvolvimento da economia sergipana e do setor público. E durante a Expo Ringo, o Banese lançou o Plano Safra 2022-2023, que prevê investimento de 120 milhões de reais no agronegócio sergipano. O anúncio desse novo recorde de recursos liberados pelo banco para o setor agropecuário aconteceu depois de encontros com entidades ligadas à agropecuária, produtores e associações representativas do setor em diferentes regiões do estado. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Plano Safra 19-20, nós aplicamos cerca de 55 milhões. Então agora a proposta para o Plano Safra 22-23, nós avançamos para 120 milhões. Então, a gente mais que dobrou comparando lá com o ano de 2020. Então o banco tem se mostrado cada vez mais presente, né, na economia do estado e a nossa ideia é ampliar mesmo a participação do banco no setor agro. Durante a Expo Ringo foi inaugurado o Parque de Exposições Gentil Barbosa, mais um empreendimento dentro do Complexo Fábio José, que se soma ao Aras Fábio José, ao Parque das Palmeiras e à FJ Ringo Multieventos. A oportunidade que a gente tem de nominar os espaços, junto com o nome de pessoas ilustres da família da gente e de pessoas que se notabilizaram de alguma forma na cidade de Lagarto.
E o Sergipe Rural deixa você agora bem informado sobre as notícias da meteorologia. O tempo abafado e a expectativa da chegada de uma nova massa de ar frio ao estado deve provocar chuva em algumas regiões de Sergipe. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte no sábado e no domingo em todo o estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma massa de ar quente que vem do extremo sul da Bahia. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 33 graus. No município de Siriri, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Laranjeiras e 31 graus em Telha. A seguir, Grupo Asa Branca e o UFS promovem em São Cristóvão eventos sobre nutrição e produção animal. E ainda, INCRA prevê a entrega de mais de 1.000 títulos de terra definitivos às famílias da reforma agrária até o fim deste ano. Os detalhes, depois do intervalo, voltamos em instantes. O Sergipe Rural já está de volta e agora para destacar a parceria formada entre o Grupo Asa Branca e a Universidade Federal do Sergipe em prol do desenvolvimento da avicultura no estado. E o destaque foi o primeiro ciclo de atualização em nutrição e produção animal. O evento, que tem como tradição ser voltado exclusivamente para as aves, expandiu também as atenções para novos nichos de mercado em expansão no estado. Veja na reportagem. Grandes nomes envolvidos com o agro estiveram no Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe para o CAMPA, Ciclo de Atualização em Nutrição e Produção Animal. Eles compartilharam conhecimento técnico com profissionais e estudantes. A aproximação da universidade com o setor, principalmente com o setor produtivo, ela promove uma troca de experiências onde os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer, ainda durante o período de graduação, aquela prática que eles teriam somente quando se formar e levar aquele conhecimento produzido na academia para o setor produtivo para fomentar o desenvolvimento. Então esse é o ciclo perfeito onde a universidade ganha, melhorando a sua formação e dá ao setor produtivo a oportunidade de se desenvolver pelo conhecimento aqui produzido. O evento foi realizado pelo Grupo Asa Branca em parceria com o curso de zootecnia da instituição. A função da academia é exatamente trazer atualizações do conhecimento que tange a produção animal. E esse ano a avicultura vai ser beneficiada. Então, estudantes, profissionais, produtores que chegarem aqui estarão muito bem servidos de conhecimento, tecnologia e troca de experiência. Desde 2021, que o estado de Sergipe entrou para o rol das unidades federativas que exportam carne de frango. O CAMPA é promovido pela Asa Branca, uma empresa genuinamente sergipana que possui granjas de frango próprias e parceiras. Nosso setor, assim como tantos outros, sempre vai estar passando por desafios. E o nosso trabalho realmente é trazer alternativas. E aí aqui a gente está tendo a oportunidade de trazer vários profissionais que vão falar de alternativas, de como a gente enfrentar. Então a gente tem que estar preparado, né? Porque teve uma pessoa que disse que às vezes o óbvio só é visto por olhos bem treinados. Então esse é o nosso objetivo aqui, treinar as pessoas, né, para estar enfrentando esses desafios e trazendo uma avicultura cada vez mais profissional para o nosso estado. O evento foi aberto pelo representante da Altec, Clóvis Menacho, e abordou as tendências do agronegócio para os próximos anos. Probióticos, avicultura de precisão e a importância do controle de qualidade da matéria-prima foi outro tema abordado durante o evento. Nós vemos aqui com o intuito hoje de discutir um pouquinho, de conversar um pouquinho a respeito de alguns pontos críticos sobre a qualidade dos ingredientes e a qualidade das rações, que às vezes passa meio despercebido no nosso dia a dia, né? Então chamar atenção a esses pontos críticos e refletir um pouco e olhar mais para isso, porque às vezes ele passa e a gente não vê.
Toda fonte de conhecimento é sempre bem-vinda, não é mesmo? Ainda mais para quem é estudante de medicina veterinária e trabalha na área de criação de pets não convencionais. A parte de manejo, de criação, é o que me interessa bastante. Porque apesar de que não ser 100% focado na minha área, são conhecimentos que eu posso aplicar no meu criatório. O Campa, que tradicionalmente era voltado para aves, foi expandido para novos nichos do mercado do estado, como o pet e a suinocultura. O evento abordou temas que ampliam o conhecimento técnico e a qualidade da produção agropecuária sergipana. Eventos como esse vai colaborar muito, para que haja desperte, principalmente nos estudantes, essa vocação para a avicultura sergipana. E é uma carência, especialmente na avicultura caipira, na avicultura agroecológica e na avicultura industrial, que em Sergipe sempre foi muito forte. E nos últimos 4 anos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária fez a entrega de mais de 12 mil títulos de domínio em Sergipe. Pois é, Marcelo. E a expectativa do INCRA é que outros 1000 títulos definitivos sejam entregues às famílias de diversas regiões da reforma agrária até o fim deste ano. A repórter Patrícia Dantas conversou com o diretor de desenvolvimento do órgão, Giuseppe Vieira, e traz para a gente os detalhes. Bom dia, Alice e Marcelo. Nós estamos aqui no INCRA para dizer para vocês que a gente tem uma notícia bastante interessante para o Homem do Campo. É que o INCRA entregou muitos títulos, um recorde de títulos de terra. E sobre esse assunto eu converso agora com Giuseppe Vieira, que é o diretor de desenvolvimento aqui do órgão. Giuseppe, números recordes e que mostram o trabalho do INCRA para que o homem do campo possa ter a posse da terra, não é isso? Isso, bom dia Patrícia, bom dia a todos que nos assistem. Dizer que esse recorde é não só no estado de Sergipe, é no país inteiro. O INCRA, em todas as superintendências nos estados, tem trabalhado arduamente com esse enfoque de regularizar a situação de todas as famílias dos nossos projetos de assentamento, e também das áreas que estão sob nossa tutela, no caso de áreas públicas federais e tudo, que a gente atua principalmente na região amazônica, enfim. E quantos são os números de títulos já entregues pelo INCRA e qual a previsão até o final do ano? Bom, a nível nacional, nós já, no mês de outubro, nós fechamos com a marca de 437 mil documentos emitidos no país inteiro. E no estado de Sergipe já foram mais de 12.500 também, uma marca assim, fazendo um recorte temporal de 2019 até 2022, que é o da gestão que a gente está fazendo parte na diretoria do INCRA. Só no ano de 2022, foi pegar aqui, como são muitos números, de vez em quando eu vou recorrer à minha colinha. Normal, colinha é bem interessante, porque realmente são muitos números. Só no ano de 2022 foram 3.800 até fechar o mês de outubro. Então, de janeiro a outubro de 2022, 3.800 documentos emitidos no estado de Sergipe. E ainda tem mais. E ainda tem mais. Agora, no decorrer do mês de novembro e dezembro, a gente consegue mais 1.000 documentos aí para regularizar a vida de mais pelo menos 1.000 famílias aqui no estado. Giuseppe, eu queria falar com você que os títulos que estão sendo entregues são títulos definitivos e temporários. Queria que você explicasse qual a diferença desses 2 títulos, mas que têm garantias bem parecidas, Perfeito, Patrícia. É importante muito falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala do título provisório, que é o CCU, que hoje ele já não tem mais data de validade, Então, esse é o documento que devia ser o primeiro documento entregue para a família assim que ela é assentada. Como tinha um déficit muito grande nos assentamentos de família sem qualquer tipo de documento, então nós intensificamos a ação de regularização dessas famílias, emitindo todos os documentos. A diferença é que para emitir o definitivo, o instrumento que é levado ao cartório, é levado a registro, a gente precisa de algumas condições do projeto. Ou seja, a área que foi desapropriada tem que já estar na matrícula em nome do INCRA. Então, a gente tinha um grande quantitativo de áreas desapropriadas, de projetos de assentamento criados, que sequer estavam em nome do INCRA.
né? E após começar a organizar essa parte de documentação, para passar para o nome do INCRA, ainda tem a ação de georreferenciamento, que é necessário para a titulação. Então, para superar essas duas necessidades, a gente tem feito parcerias e envidado esforços. Por exemplo, a gente fez parcerias com universidades federais, como é o caso da Universidade Federal de Sergipe, na ação de supervisão das famílias dos projetos de assentamento do estado de Sergipe, e também com uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, que está entrando com a ação de georreferenciamento nesses assentamentos também, para que em breve a gente consiga não precisar falar nem mais dos títulos provisórios, falar só sobre os definitivos. Agora me falando assim, qual o impacto desses títulos de terra para a economia, até para a força do agro sergipano e do Brasil? Isso é uma pergunta muito importante que a gente costuma, nas nossas viagens aí de entrega de títulos, entregando diretamente para essas famílias que estão sendo contempladas, a gente costuma sempre esclarecer da importância desse documento, primeiro como uma questão de garantia de direito, de segurança jurídica, mas também como um viés de desenvolvimento econômico. Porque uma terra sem documento, você não consegue fazer um financiamento dando ela como garantia, né? Então, a partir do momento que você dá um título, como em alguns casos aqui no próprio estado, que a gente deu título de que a área, a partir do momento que tem documento, ela vai valer 200, 300, 500 mil, aquela área sendo dada como garantia, ela vai potencializar o fluxo de renda através de financiamentos bancários naquele município e no estado, né? Então, se a gente acumular isso aí, o tanto de título que a gente tem entregue, com certeza vai dar uma pujança aí no setor do agro aqui no estado de Sergipe e no Brasil inteiro. Uma reviravolta na economia, né? Com certeza. Giuseppe, muito obrigada pela entrevista. Tá aí, o homem do campo já pode, principalmente esses assentados e que estão recebendo esses títulos, já podem investir na terra. E aí a gente vai contar aqui no Sergipe Rural mais histórias. É com vocês no estúdio. A seguir, a gente destaca o trabalho de uma médica veterinária apaixonada por abelhas e que investiu na variedade de espécies nativas através do meliponário conservacionista. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Sergipe Rural de volta e agora com a participação de telespectadores que assistem ao programa e interagem com a gente nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro abraço vai para o senhor Miguel Barros, que mora no município sergipano de Aquidabã. Um abraço também para o Everson Pelati, lá de São Paulo. E ainda para o senhor Josenil Brito, que nos assiste do município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Todos eles nos acompanham pela PRP TV ou através do nosso canal no YouTube. Participe você também e não esqueça de dizer o nome, o estado e a cidade onde mora. E a nossa equipe conheceu esta semana o meliponário conservacionista da sergipana Joyce, que mora no município de Areia Branca, na região agreste do estado. Joyce viveu fora do estado por 20 anos e quando voltou ficou encantada com a rotina das abelhas e se apaixonou. E é no quintal da casa dela que tudo acontece. Ela criou um ambiente perfeito para a conservação das espécies. O projeto deu tão certo que ela tem sido convidada a falar sobre a experiência em vários lugares. Confira! No quintal da casa de Joyce, em Areia Branca, as plantas de várias espécies e tamanhos se misturam no que parece uma desordem visual. Mas tudo foi pensado para o bem-estar delas, as abelhas. Joyce explica que o que a gente considera mato ou planta invasora, na verdade cria uma diversidade de opções de alimentação para as abelhas. As pessoas acham, mais uma vez, que elas precisam de aquelas flores ornamentais e tudo, mas não. O que elas precisam é mata nativa, é mato mesmo. Aquele capinzinho do quintal que você acha que é um mato que está incomodando, aquilo ali é que a abelha precisa, aquelas florzinhas que que vocês não dão tão importância. Um exemplo disso é o carrapicho. O carrapicho é uma florzinha que muita gente tem como erva daninha, mas aqui no inverno elas quase que totalitária alimentam minhas abelhas, tanto as abelhas nativas quanto as apis. E olhando com mais cuidado, a gente treina o olhar para as minúsculas flores que brotam das mais diversas plantas espalhadas pelo grande quintal da casa de
meliponário é uma coleção de colmeias de abelhas sem ferrão de vários tipos. Criado há cerca de 5 anos, o meliponário oiticica não é voltado para a produção de mel, e sim para a reprodução de abelhas. O intuito de Joyce não foi explorar financeiramente as abelhas, e sim conservar as espécies nativas da região. A gente possui aqui mais ou menos umas 9 a 11 espécies, porque tem algumas vizinhas que também vêm forragear por aqui. E a importância de você não trazer abelhas de fora é porque você vai, o ambiente está totalmente equilibrado, e quando você traz uma abelha de fora com um forrageamento diferente das que tem aqui, acaba diminuindo a quantidade de alimento para elas e não estão adaptadas também ao clima, né? As abelhas se alojam em caixas de madeira ou estruturas de argila e, na natureza, em pedaços de árvores e troncos. O meliponário oiticica é espaço de estudo e observação de pesquisadores sobre a rotina e comportamento das abelhas. Mais ou menos as abelhas começam às 4h30 da manhã, as urussus já estão saindo. E chega mais ou menos assim 15 para 6 da tarde, elas fecham. E é interessante porque tem umas abelhas que todo dia fecham a entrada, que é o caso da Iraí, a Jataí que você filmou. Então é bem interessante isso. Mas basicamente é isso, estudar o comportamento dela, o manejo também é interessante. A paixão de Joyce é mostrada nas dezenas de fotos que até ilustram um livro. As abelhas são um importante meio de polinização das plantas e de extrema importância para manter o ecossistema equilibrado. Ela também coleciona as abelhas que morrem no quintal para ajudá-la nas palestras de educação ambiental que realiza. O serviço ecológico e de preservação ambiental que Joyce realiza é de extrema importância para a conservação dos ecossistemas e produção de alimentos. As abelhas são consideradas solitárias ou sociais que vivem em grupos. Da janela do quarto de Joyce, é possível ver as grandes abelhas solitárias no alto da árvore do pau-ferro. Ela também me explica que é possível fazer armadilhas para transportar um enxame de abelhas brasileiras para outra localidade. Sempre na primavera, quando as flores chegam, é que elas ficam enxameando. E todo ninho de abelha vai precisar sair para outra casa. Então, sempre. E outra coisa, se você, por exemplo, aqui, se pegou uma isca esse ano aqui, o ano que vem pode estar lá no mesmo lugar que vai dar outra abelha. Tudo isso se encaixando como deve ser, né? Sempre, né? Quem trabalha com a natureza e o meio ambiente tem que estar, assim, sempre perto dele. E hoje estou aí, apaixonada, como sempre. Chega, meus olhos brilham quando falo de abelha. E a gente termina o Sergipe Rural de hoje por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do número, anote aí, 999284631. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigada por sua companhia. Próxima semana a gente está de volta. Até lá!